É um prazer, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E eu gostaria de compartilhar o título do meu sermão, que é Cuidado com os Anjos. Geralmente, quando nós pensamos em anjos, nós pensamos no cuidado que eles têm por nós. Nós geralmente chamamos eles de anjos da guarda, né? Sempre que nós pensamos em anjos, nós costumamos pensar mais nos anjos que vêm de Deus do que nos anjos caídos, os anjos do lado de Satanás. Então, eu gostaria de pedir que vocês, convidá-los a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 11, no versículo 14. Então, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu vi recentemente num documentário falando sobre isso. Sobre como Satanás tem hoje usado o engano para atrair pessoas e também para destruí-las, de certa forma. Existia um casal. Os personagens dessa história, na verdade, são um grupo de pessoas. E dentro desse grupo de pessoas, os personagens principais que eu quero destacar são 5 deles, que eram 2 irmãs, um casal que tinha uma criança. Essas pessoas, eles já eram amigos de longa data. Há muito tempo eles tinham uma amizade e certo dia, essas irmãs indo visitar a casa desse casal, como comumente eles deveriam fazer isso, normalmente eles conversavam sobre assuntos espirituais também, até que a dona da casa resolveu ir ao banheiro. E quando ela chegou no banheiro, na parede ela viu que tinha algumas coisas escritas. E imediatamente ela foi até essas irmãs e pediu para que elas se retirassem da casa dela, porque tinham coisas bizarras escritas lá. E no momento em que ela pede para que essas irmãs se retirem da casa dela, uma dessas irmãs tira uma arma de dentro da bolsa e atira contra a dona da casa. Logo em seguida, o marido dela, observando aquilo, ele tenta fugir para poder pedir ajuda e ela vai atrás dele e acaba atirando nele também. E ela retornando para casa logo após de ter atirado no marido, ela vai até a criança e atira no rosto da criança. Quando foi perguntado a essas irmãs qual a motivação desse crime, em suma, elas disseram: um anjo nos obrigou a fazer isso. Essa história, ela é contada porque em 1983, um grupo de pessoas, com 19 pessoas reunidas, o qual eles faziam parte, 19 com eles, era um grupo de estudos da Bíblia. Eles se reuniam para estudar a Bíblia. E entre os anos 1893, que foi quando iniciou, e ao ano 1988, eles começaram a orar para ver anjos. Eles queriam que Deus se comunicasse com eles da forma como ele se comunicava nos tempos bíblicos. Então, eles começaram a reclamar a Deus isso. Senhor, fale conosco como o Senhor falava com as pessoas lá nos tempos bíblicos. E, até que um certo dia, um anjo apareceu e disse a eles: viemos do trono de Deus. E eles falam que eram anjos belíssimos, gloriosos. Então, eles acreditavam, realmente só pode ter vindo do trono de Deus. E aí, nós podemos lembrar do texto que foi dito, né? Que até o Satanás se transfigura em anjo de luz. E durante o período de 5 anos, o grupo ele registrou interações com mais de 160 anjos. Anjos diferentes apareciam para eles, e cada um era mais bonito que o outro. E eles faziam muitas promessas para eles que acabaram ganhando a confiança e o amor deles. E um dia, um ser brilhante apareceu para eles, dizendo ser Jesus.
e confirmou o ministério daqueles anjos. O grupo, eles costumavam anotar todas as perguntas que eles queriam fazer, desde o cotidiano até perguntas teológicas, que era o que eles principalmente queriam saber. E ao lado desses cadernos, eles colocavam as respostas, né? Ao lado das perguntas, eles colocavam as respostas. Nem todos viam os anjos assim, de forma pessoalmente, né? Enquanto uns pareciam se comunicar de forma telepática, outros iam abertamente, conversavam com os anjos, mas não eram todos que tinham isso. 2 membros receberam o dom de viagem astral, que eles diziam que podiam viajar para outros lugares, para outros mundos, e Satanás fazia eles acreditar nisso. Só que havia um anjo, o qual eles chamavam de verdade nua para ele. Ele servia de responsável por guiar as irmãs ao que ele chamava de missão para Deus. E aí, a gente lembra da história que eu contei logo de início, que essa era a missão que ele tinha para elas. Lá em Mateus 24, diz o seguinte: Mateus 24 diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão também grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Então, o método que Satanás costuma usar muito é o método de operar sinais grandiosos para chamar a atenção das pessoas. E da mesma forma, nós sabemos que nos últimos dias Satanás vai usar isso. Os nossos sentidos eles serão altamente aguçados, porque Satanás fará parecer que ele ressuscitou mortos, que ele vai fazer até cair fogo do céu. Então, nossos sentidos eles serão altamente aguçados nesse dia. Mas qual é a forma que nós temos para nos privar disso, para que nós não sejamos enganados? A gente conhece um texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa é uma das formas que nós podemos estar nos blindando contra os enganos de Satanás. E continuando a história, eles começaram a acreditar em coisas que não eram nada bíblicas, porque os anjos começaram a falar isso para eles. E uma entrevista que foi feita com uma das irmãs pelo Roger Morneau, que é o autor do livro Viagem ao Sobrenatural, ele foi até uma dessas irmãs e conversou com ela. E ela revelou alguns detalhes de alguns pedidos que os anjos costumavam fazer a ela. E uma delas disse: Deus quer que você tenha esse objeto. Os anjos falavam. Ele é o dono da terra e de tudo que há nela. Deus quer que você vá a certas lojas e pegue objetos que pertencem a ele, porque os donos estão totalizados. Os anjos diziam para eles que pessoas totalizadas eram pessoas que só possuíam o corpo, mas o espírito tinha sido retirado e os demônios passavam a habitar no corpo dessas pessoas. Então, essas eram pessoas totalizadas. Esse era o engano que ele falava para essas irmãs. E uma vez, ele foi pedido a elas que elas fossem a uma loja e roubassem uma televisão. E ele falou: e você vai fazer isso 4 vezes mais. Mas todas as vezes que você entrar nessa loja, você vai aparecer com roupa diferente e também com uma expressão facial diferente. Inclusive, tem imagens que mostram isso também. E pouco tempo depois, o anjo disse: Deus tem uma missão especial para vocês. Existem 6 pessoas que ele quer que vocês destruam. As pessoas estavam supostamente totalizadas. Então, esse foi o motivo pelo qual elas cometeram assassinato contra aquelas pessoas as quais eu contei no início do sermão. Quando elas hesitaram em fazer isso, os anjos disseram que elas também seriam totalizadas se elas não obedecessem. E o mais incrível de toda essa história, que pelo menos para mim, foi o que mais me chocou, é que todos eles eram adventistas do 7º dia. Esse grupo de estudo era de adventistas do 7º dia. E eles foram enganados. Então, muitas vezes nós, por acreditarmos que nós somos o povo que tem a verdade no nosso estado laodiceano, né, que estamos ricos e abastados e de nada temos falta, às vezes a gente se acomoda com aquilo que os outros estão estudando por nós. Nós precisamos verdadeiramente buscar estudar a palavra de Deus, verdadeiramente entender por nós mesmos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Porque no momento em que Satanás vier com os enganos, nós individualmente podemos ser enganados.
Não é em grupo, porque alguns podem falar que não, mas se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, a gente pode não acreditar neles também. Então, nós precisamos clamar a Deus fervorosamente, estudar a palavra de Deus e deixar que Deus guie a nossa vida. Ter discernimento e sabedoria dentro da palavra de Deus. Porque Satanás tem feito de tudo para nos enganar, inclusive hoje. Ele usa outros métodos, não precisa ser necessariamente um anjo aparecer para nós. Mas através daquilo que nós temos contemplado hoje, nós podemos estar sendo enganados. Então, que nós possamos a cada dia pedir sabedoria para Deus. E quantos aqui aceitam se preparar mais para a obra de Deus, estudar mais a palavra de Deus e orar mais a Deus pedindo essa sabedoria, esse discernimento? Diga amém? Amém.